Bom, vamos dar continuidade aqui então, né? Agora que a gente já viu como representa os números, né, em ponto flutuante, vamos ver como operar em números em ponto flutuante. Então vamos começar aqui fazendo uma adição de ponto flutuante. Então vamos somar os números 0,5 e menos 0,4375 em binário. Bom, primeira coisa, vamos transformar em binário, de notação científica normalizada, lembra disso, supondo que mantemos 4 bits de precisão. Em vez da gente ter aquelas 23 bits da fração, a gente vai usar só 4 bits para ficar mais simples aqui a nossa representação, tá bom? Bom, então vamos lá. Primeiro, o meio. O meio é o 1 dividido por 2, né? Então isso é fácil. Então é 1 dividido por 2 elevado a 1, que é basicamente 1, que é exatamente 1 vezes 2 elevado a menos 1. Então eu chego a vírgula para a esquerda, pronto, fica 0,1 vezes 2 elevado a 0. Tá? Mas para eu fazer minha representação científica normalizada, lembrando que eu sempre tenho que ter um 1 para o lado esquerdo da vírgula, eu tenho 1,0 vezes 2 a menos 1. Tá? Então essa é a representação do meio. E o menos 0,4375? Aqui só um macete aqui, né? Ele é igual a menos 7 dividido por 16 em decimal, tá? Então, menos 7 dividido por 16 é igual a menos 7 dividido por 2 elevado a 4. O 7 eu sei que é 1, vezes 2 elevado a menos 4, eu tenho que andar com a vírgula 4 vezes para a esquerda. 1, 2, 3, 4 vezes para a esquerda. Vezes 2 elevado a 0. Só que eu tenho que colocar, lembra que a gente tem que colocar na representação científica normalizada. Eu tenho que ter um 1 do lado. Então eu tenho que andar com a vírgula de novo 1 duas vezes. Então vai ficar menos 1,11 vezes 2 elevado a menos 2. Então eu tenho os dois números na representação científica normalizada. Bom, o que eu faço agora para somar? Vamos lá. Primeiro, o significado de um número com menor expoente, no nosso caso é o menos 0,4375, que ficou menos 1,11 vezes 2 a menos 2, ele tem um expoente menor, que é menos 2, o outro tem um expoente igual a menos 1, é deslocado para a direita, o significado, tá? O significado significa 1 aqui, é deslocado para a direita até seu expoente combinar com o número menor. Então, na verdade, nós vamos andar com a vírgula uma vez para a esquerda para ficar o 2 elevado a menos 1. Então, fica menos 0,111 vezes 2 elevado a menos 1. Né? Então, vocês faziam lá na escola para poder somar números que tinham expoentes diferentes. Né? Eles têm que ficar com os expoentes iguais. Quando eles ficam com expoentes iguais, eu somo os dois significados. Então, fica 1,000 vezes 2 elevado a 1. Eu posso até esquecer aqui da parte da fração, do expoente agora, tá? Então fica 1,000 mais menos 0,111. Então estou somando um número negativo, tá? Então lembra, é só a gente voltar lá na aula anterior e lembrar como é que a gente subtrai o número, né? A gente transforma ele no número negativo correspondente e soma. Né? No final das contas, vai dar 0,0001. Né? É como se a gente estivesse fazendo 8 menos 7. O resultado é 1. Tá? Então, a casa decimal fica no mesmo lugar, então fica 0,001 vezes 2 a menos 1. Opa, a gente já vê aqui de cara que isso não está na notação científica normalizada. Para ficar na notação científica normalizada, a gente tem que andar com a vírgula 3 vezes aqui para a direita. Ao fazer isso, né, eu ando com a vírgula 3 vezes para a direita, fica 2 elevado a menos 4, porque eu fiz aqui, estava aqui 2 a menos 1, 2 a menos 2, 2 a menos 3, 2 a menos 4. Então fica 1,000 vezes 2 a menos 4. Aí eu tenho que verificar se deu overflow ou underflow, né? Ou seja, esse expoente menos 4 é maior do que o meu limite de 127? Não, não é. Ele é menor. E ele é menor do que... ele é menor do que o menos 126? Não, ele é maior. Então, beleza, o número está ok. Na verdade, tem um erro aqui, porque aqui é menos 4. Né? Mas, enfim, menos 4 ou mais 4, ele está dentro do nosso intervalo. Então, o número está ok. Aí eu arredondo, quando, por exemplo, eu não consigo fazer
representar com a fração direitinho, mas aqui a gente não é o nosso caso. E aí o resultado já é o resultado final que a gente já tinha. Só para verificar, isso aqui significa 1 vezes 2 a menos 4 é igual a 0,0001, né, ou andando com a vírgula 4 vezes para a esquerda, que é igual a 1 dividido por 2 sobre 4, 2 elevado a 4, né, que é 1 sobre 16, que é 0,0625, tá? Que é a diferença então de meio para 0,4375. Ok, pessoal? Bom, vamos adiante aqui. Aqui, ó, a gente está vendo como é o hardware de soma em ponto flutuante. Então a gente recebe aqui um número ponto flutuante e outro número ponto flutuante. Observe que o expoente dos dois vem, ó, o expoente desse primeiro número aqui vem para cá e vem aqui para essa pequena u, tá? O expoente desse aqui também vem para cá, para um multiplexador, e vem aqui também para a mesma lu. O que essa lu vai estar fazendo? Vai estar vendo a diferença do expoente para falar para o controle quem que tem que shiftar para a direita, tá? Para poder igualar, tá? Com o expoente, né? Aquele de menor expoente tem que andar até ficar igual ao outro. E aí, a fração está vindo, olha só, para cá, e a fração também vem para cá. E essa fração vem para cá e vem para cá, vem para os dois NUCs. Porque a fração pode estar aqui ou pode estar aqui, tá? Isso porque vai depender de quem vai ter que shiftar para a direita. Então você tem que ver quem que vai ser o cara lá que vai estar com a fração com o expoente menor, aí quem tiver vem para cá para poder shiftar para a direita, e o outro vem para cá. E aí você faz a soma dos dois, depois você faz o shift para a direita ou para a esquerda para normalizar, depois que você fez a soma. O controle já vai saber todas as informações necessárias, né? Ele vai incrementar ou decrementar conforme a necessidade para fazer, por exemplo, coisa de negativo e tudo mais. Depois que tiver tudo pronto, que já tiver normalizado, ele arredonda e gera o valor final. Então, na verdade, os passos são: compara o expoente, shifta o menor para a direita, tá? Soma, normaliza e arredonda. É isso que o hardware faz, ok? Observe que, lembra que na aula passada a gente fez uma lu inteira? Observe que a lu inteira era muito simples de fazer. Observe que o ponto flutuante já tem um hardware bem mais complexo, né? E demora também mais as operações. Bom, vamos fazer uma outra operação com esses mesmos números. Agora, ao invés de subtrair, né, ou de somar, na verdade, né, vamos fazer uma multiplicação. Então, primeiro a gente tem que transformar. A gente já sabe transformar os dois, né? Então aqui está o meio e aqui está o menos 0,4375. Agora a gente vai fazer a multiplicação dos dois. Bom, lembra como fazia a multiplicação quando você fazia, por exemplo, imagina que você estava multiplicando 1, vamos pensar lá em decimal, você estava multiplicando 1 vezes 10 a menos 1 vezes 1,1 vezes 10 a menos 2. Você somava os expoentes, né? Aqui é a mesma coisa. Né? Então o que a gente vai fazer aqui? Primeiro passo, soma os expoentes sem bias nenhum. Então é menos 1 mais menos 2 é igual a menos 3. E a gente multiplica os significados, tá? A multiplicação é exatamente igual o hardware de multiplicação que a gente viu na aula passada, da parte do inteiro, né? Você considera como se esses números fossem números inteiros e você faz a multiplicação. Então é 0 vezes isso, depois é 1 vezes isso, 1 vezes isso, 1 vezes isso. Soma tudo, vai dar esse valor aqui. Como eu tenho 3 casas decimais aqui, 3 casas decimais aqui, eu vou ter 6 casas decimais. Né? O ponto vai estar aqui. Ok? Então eu vou ter, aí agora eu normalizo a multiplicação e verifico o underflow e overflow. Então vai estar lá 1,11, que é o que a gente chegou, vezes 2 a menos 3, que foi o expoente que a gente calculou. Então menos 3 ele é menor do que 127 e maior do que menos 126, então tá ok, não é overflow nem underflow. Eu posso arredondar, no nosso caso aqui a minha fração já é suficiente, eu não preciso arredondar. E aí agora eu estou verificando. Então o resultado final é esse, e eu estou verificando aqui, ó, menos 1,11 vezes 2 a menos 3.
é igual, aí eu estou fazendo 2 a menos 3, fazendo a vírgula para lá 3 vezes, dá menos 0,00111, que é menos 7 dividido por 2 elevado a 5, né? Que é menos 7 dividido por 32, que é menos 0,21875. Ok? Bom, aí agora a gente vai ver um outro site, que é esse aqui, ó, também de ponto flutuante. Esse site, como vocês já estão vendo aí, dá para a gente fazer a mesma coisa que a gente fez lá no caso anterior. Eu posso vir aqui e mexer, só que ele botou na hora. Eu gosto mais do outro para ensinar primeiro, porque o outro a gente vai apertando, né, bitzinho por bitzinho ali, e vai ficando mais fácil de mexer. Aqui você tem que apagar e colocar um número, tá? Mas aqui está o expoente, aqui está o significado e aqui está o valor do sinal. Ele até já coloca um 0 ponto alguma coisa aqui para ficar uma coisa mais fácil de entender, tá? Então, vamos brincar com as operações que a gente fez. Então, a gente tem que colocar o meio, né? Eu posso já vir aqui e colocar o 0,5, tá aqui, tá? Então, olha lá, lembra lá, é 1, né? Na verdade, a representação do meio está aqui, né? Do jeitinho que a gente conheceu. Vamos voltar aqui a gente pode voltar aqui no slide para poder lembrar. Foi no lugar errado aqui. Então tá aqui, ó, o meio. Vou deixar aqui, ó, o meio, né? O meio, a fração dele era toda igual a 0. A gente só tinha o expoente menos 1. Isso então indica que é o meio, tá? E o menos 0,4375, lembrar que a gente tem os dois 1s aqui à direita da vírgula e depois o expoente é menos 2, tá? Menos 0,4375. Né? Então voltamos aqui então vamos colocar aqui, ó, menos 0,4375. Tá? Então, olha lá, de novo, ó, 1, né? Os dois 1s na fração, e o expoente é menos 2. Né? Ele colocou aqui o expoente, o peso é 127, né? Então ele colocou aqui 125, então fica 125 menos 127 menos 2. Tá? Então tem os dois números representados aqui, tá? Então aqui está o meio e aqui está o menos 0,4375. O legal desse site aqui é que ele tem a calculadora, né, diferente do outro. Então se a gente somar, a gente vai ter exatamente o 0,0625 que a gente tinha lá anteriormente. E aqui está a representação dele, certo? A gente tem o 1 vezes 2 elevado a menos 4. Ok? Vezes 2 elevado a menos 4. Tá bom? Depois vocês podem voltar e conferir lá no slide, se tiver com o slide aberto aí. Se a gente apertar na multiplicação aqui, a gente tem o valor da multiplicação também, ó. Menos, aí a multiplicação é negativa, né? Menos 0,21875. E aí eu tenho aqui, ó, 1,11, né? Então a minha fração fica 1,1 e meu expoente aqui fica menos 3, tá? Se a gente dar uma olhadinha aqui, voltar rapidinho, aqui é exatamente isso que a gente tinha aqui como valor final, né? 1 na fração e o 2 elevado a menos 3. Ok, pessoal? Bom, espero então que vocês tenham pego essa noção de como é que a gente faz a operação em ponto flutuante, tá? É óbvio que a calculadora ali fica mais fácil, mas o que é importante para a gente é que a gente tenha o hardware, o algoritmo de multiplicação, de adição, implementado no processador para que essas coisas funcionem de maneira bem e funcionem de maneira eficiente. Tá bom? Bom, então paro por aqui e já volto com a parte final dessa aula.